Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas e dou dicas específicas para relacionamento. Eu sou o Jean Carlos, o seu mentor de casais. E no episódio de hoje, vamos falar de um assunto que agrega valor para você viver o verdadeiro amor. Você não está casado com a pessoa errada, e sim, cometendo erros com a pessoa certa. Esse é o nosso tema de hoje. É muito importante entendermos que a mulher tem sentimentos e percepções diferentes dos sentimentos e percepções do homem. Você sai para uma noite, um jantar com seus amigos, aonde você vai conversar, dialogar, aonde você vai ter um sentimento de alegria. E ao retornar para a sua casa, você olha para a sua esposa e você fala: que noite maravilhosa. A sua esposa olha para você e fala: noite maravilhosa? Só se foi para você. Você não percebeu o clima naquele casal? Você não percebeu os olhares dela? Você não percebeu que o sentimento deles parecia que eles estavam distantes um do outro? A mulher tem um sentimento e percepções diferentes do homem. Isso já aconteceu com você? Você já se deparou com alguma situação assim? Bem, por isso que nós entendemos que é importante no casamento termos esse sentimento que a mulher tem as suas diferenças, ela tem uma percepção, um sentimento diferente do homem. Lá na sua casa, quando você era criança, adolescente, a sua mãe te ensinou que você precisava dormir aproximadamente 21 horas, 22 horas. E você acostumou com esse horário para você ir dormir. Quando você começou a namorar, lá na casa do seu esposo, eles ensinaram que era interessante ele ficar estudando até mais tarde e ele ir dormir meia-noite ou 1 hora da manhã. E assim vocês iniciaram o namoro de vocês até chegar no casamento. Quando começaram a conviver junto, perceberam que existiam algumas diferenças no relacionamento de vocês. A sua esposa ela queria ir dormir 21 horas e o seu esposo ele queria ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Quando se aproximava das 21 horas, você olhava para o seu esposo e falava: amor, vamos dormir? O seu esposo olhava e ele não entendia, mas por que ir dormir esse horário? Eu vou dormir apenas meia-noite ou 1 hora da manhã. Isso já aconteceu com você? São alguns detalhes que podem fazer a diferença no casamento. Naquele momento, a esposa ia dormir, o esposo ficava até mais tarde, mas no sentimento da esposa tinha um pensamento: por que ele fica até mais tarde? O que está acontecendo? Será que ele fica conversando com alguém na internet? Será que ele fica jogando joguinho no celular? O que está acontecendo? E nesse momento começa a vir sentimentos, sensações, pensamentos negativos que podem afetar de maneira negativa o seu casamento. Mas vocês tiveram um convívio no tempo do namoro e ali você percebia que várias vezes o seu esposo ia dormir mais tarde e você queria dormir mais cedo. Mas agora, convivendo junto, 24 horas, todos os dias juntos, isso começou a ficar mais constante, aonde que agora você percebe as diferenças que existem no comportamento de um e no comportamento de outro. Lá na sua casa, a sua mãe te ensinou que para fazer o café precisavas apenas ter 3 colheres de pó, colocava água quente e o café estava bom. Na casa do seu esposo, a mãe dele ensinou que tinha que ser 5 colheres de pó e depois colocar a água quente. Veja bem, uma cultura diferente da outra.
um ensinamento diferente do outro. Mas hoje vocês vivem numa vida a dois, vivem juntos, estão casados. E agora você quer tomar o seu café com apenas 3 colheres de pó. E o seu marido, ele quer um café mais forte, ele quer colocar as 5 colheres. Algo simples, Jean, algo muito simples, mas que em muitos momentos isso acaba afetando o casamento de muitas pessoas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Por isso que é muito importante muitas vezes entendermos: você não está casado com a pessoa errada, e sim cometendo erros com a pessoa certa. Se você começar a entender a maneira com que o seu esposo foi criado, a maneira com que a sua esposa foi criada, qual era a cultura da família dele, qual era a cultura da família dela, os ensinamentos que nós trazemos desde berço, aí você começa a entender o porquê que ele faz o que faz, da maneira que ele faz. Isso fica claro para você? Olhando agora para o seu relacionamento, para o seu casamento, quais são as atitudes que você traz lá da casa dos seus pais? Talvez lá a sua mãe, ela gostava de ter a casa completamente limpa, toda organizada. E na casa da mãe do seu esposo não tinha tanta organização. Era limpo, mas não era assim aquele negócio que tinha que estar tudo organizado. E agora vocês estão casados, morando juntos. Um quer ter a casa super organizada e o outro, ele vai fazer do jeito dele. Ele vai colocar agora no casamento aquilo que ele viu desde o tempo de criança, adolescência, e ele via que a mãe dele não tinha assim tanto cuidado com a casa. E por isso que agora vocês olham um para o outro e muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Jean, como que eu faço para poder entender as atitudes do meu esposo? Veja bem, olhe um pouco para o passado. Olhe como ele foi criado. Olhe qual foi a maneira com que ele foi educado. Qual era a cultura da família dele. Lá ele aprendeu que ele não precisava ir dormir às 9 da noite, às 21 horas. Ele podia dormir mais tarde, mas na sua casa, a sua mãe te ensinou que precisa ir dormir cedo para levantar cedo. E nem sempre a outra pessoa foi educada da mesma maneira. Por isso que nós precisamos entender que muitas vezes quando nós olhamos para a infância da pessoa e observamos a maneira com que foi cuidada, a maneira com que foi criada, a educação que ela teve, ali nós conseguimos identificar o porquê que ele e que ela faz o que faz da maneira que faz. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, coloca nos comentários aqui, porque eu quero cada vez mais poder te ajudar. Mas para que eu possa te ajudar de verdade, coloca no seu comentário o que você hoje está entendendo desse vídeo. O que você hoje pode pegar desse vídeo, desse conteúdo e aplicar no seu relacionamento, aplicando essas técnicas, aplicando no seu casamento, algum momento de avaliação, onde você identifica no passado do seu esposo, da sua esposa, que ele foi criado, foi cuidado, ele cresceu de maneira diferente da minha. E por isso que hoje ele ainda faz o que faz, da maneira que faz, devido àquela cultura que ele traz da família dele. Jean, então a família do meu esposo e da minha esposa estava errada? Não, veja bem, você precisa entender. Muitas culturas acontecem de gerações em gerações. Provavelmente essas 3 colheres de pó de café que ele aprendeu com a mãe dele aprendeu com a avó dele. E a avó dele
aprendeu com a bisavó dele. E isso vem de cultura. A cultura da sua família é importante para você? Se a cultura da sua família, a sua origem é importante para você, também é importante para o seu esposo, para a sua esposa. Como que eu consigo, Jean, superar, melhorar essa situação na minha vida? Veja bem, algo que eu apliquei no meu casamento. Por várias vezes no tempo de namoro, eu olhava para minha esposa e muitas vezes ela falava: nossa, a França é muito bonita. Lá na França tem um ponto turístico lindo, maravilhoso, a Torre Eiffel. Olha, agora preste atenção nesse detalhe. Procure lembrar um pouco da Torre Eiffel. Lembre-se na sua imaginação da França. Você agora enxergou na sua mente, você enxergou a Torre Eiffel. Agora você imagina aquele ponto turístico lindo, grande, maravilhoso. Agora você, nesse momento, se imagina você lá debaixo da Torre Eiffel, você chegando lá, você naquele momento, realizando um sonho. E muitas vezes eu tive esse sentimento diante da fala da minha esposa. Por várias vezes eu via ela, tinha até brinco da Torre Eiffel. No celular dela, a capa atrás era a Torre Eiffel que estava estampada. E ali eu comecei a perceber que ela gosta muito da França, ela gosta muito e tem um sentimento, um desejo de conhecer a Torre Eiffel. E diante daquilo eu comecei a pensar o que eu posso fazer para agregar valor nesse sentimento dela. Chegando o Natal, eu saí de casa uma semana antes, fui para o comércio da nossa cidade e lá eu consegui enxergar uma Torre Eiffel muito grande. E aquela Torre Eiffel, eu tinha certeza que quando a minha esposa visualizasse aquela Torre Eiffel, o sentimento dela ia ficar realmente encantada com aquele momento. Ia ter um sentimento aonde que ela estava sendo valorizada. E ali eu peguei aquela Torre Eiffel, trouxe para casa, deixei guardada até um dia antes da noite de Natal. Na Torre Eiffel, eu enfeitei ela com vários enfeites de natais, Papai Noel, as renas e tudo mais. Eu enfeitei aquela Torre Eiffel, deixei ela bem visível aonde que saía da porta do quarto. Assim que a minha esposa acordou no outro dia, no dia de Natal, ela abriu a porta. Assim que ela olhou para frente, ela enxergou a Torre Eiffel. Aquele momento onde que por vários dias durante aquele ano ela visualizava, ela enxergava aquilo. E aquele momento ali onde ela enxergou aquela Torre Eiffel grande, bonita, toda enfeitada, no caminho para chegar até a Torre Eiffel, no caminho da porta do quarto até a torre, eu coloquei algumas pétalas de rosa para ela caminhar naquele caminho até chegar no presente dela. E ali eu comecei a observar aquela cena e tive um sentimento. Será que eu entendo perfeitamente os desejos da minha esposa? Talvez hoje você talvez hoje você não esteja cometendo erros no seu casamento, mas talvez hoje você está deixando de fazer algo que pode agregar valor no seu casamento. Talvez hoje você está deixando de fazer algo simples que pode agregar valor no sentimento da sua esposa, no sentimento do seu esposo. Quando eu vi a minha esposa olhando e abraçando aquela Torre Eiffel, olhava nos olhos dela e os olhos dela brilhavam naquele momento, aonde que eu senti naquele momento. Quantas vezes que eu deixei de fazer ela feliz e o que mais agora eu posso fazer para poder cada vez mais agregar valor no sentimento da minha esposa. E ali aonde que surgiu vários insights, vários sentimentos que eu precisava cada vez mais prestar atenção nos desejos da minha esposa, nas vontades dela, aonde que ali eu também entendi que
que eu não estava casado com a pessoa errada, e sim, por muitas vezes, cometendo erros ou deixando de fazer algo para a pessoa certa que estava morando junto comigo. E muitas vezes nós olhamos para o nosso casamento e ali nós identificamos muitas coisas que é de negativo. Mas quando nós mudamos a visão da situação e procuramos olhar em nós o que precisa realmente ser mudado, melhorado, aonde que eu tenho sentimento que eu posso fazer mais pelo meu casamento, que muitas vezes no passado eu deixei de fazer algo que fosse agradável para minha esposa. Hoje, no seu casamento, você consegue ser mais flexível? Hoje, no seu casamento, você consegue ter um pouco mais de atenção para o seu esposo, para a sua esposa, perceber verdadeiramente o que ele gostaria hoje de ganhar, o que ela gostaria hoje de receber de mim, aonde que assim você tem um sentimento que você pode agregar valor na sua vida 2, que você pode assim fortalecer o seu casamento. Conhecendo os sentimentos, desejos, percepções, sentidos do outro, nós entendemos que nós não estamos casados com a pessoa errada, e sim deixando de acertar com a pessoa certa. Isso é muito importante para que nós possamos agora fazer uma reflexão e nessa reflexão ter um sentimento, olhando para o nosso casamento hoje, o que verdadeiramente eu posso fazer na vida da minha esposa, que eu possa agregar valor no sentimento dela. Hoje, como que está o sentimento da sua esposa? Está uma autoestima elevada? Está uma mulher se sentindo verdadeiramente amada? Isso é muito importante, fazer essa autoavaliação, porque só assim nós conseguimos ter uma clareza de como estamos conduzindo o nosso casamento. Se da maneira que você hoje está conduzindo o seu casamento, vocês vão alcançar os objetivos que tanto querem alcançar, a maneira com que vocês hoje estão conduzindo o casamento de vocês é a maneira com que vocês sempre sonharam em ter um casamento de prosperidade? A maneira com que vocês hoje estão conduzindo o casamento de vocês é a esse sentimento daquela vida de prosperidade que você sempre quis? Quando você entende que você pode agregar valor no seu casamento, você também entende que você precisa mudar algo em você. E muitas vezes, olhando para o nosso casamento de fora para dentro, eu consigo ter um sentimento de tudo aquilo que precisa ser melhorado, transformado. Quando você entende que a sua esposa é uma joia rara, uma obra-prima, que não tem ninguém no mundo com as mesmas digitais, com a mesma tonalidade de pele, com as mesmas características, você entende que ela é um ser único, que ela nasceu para amar e ser amada. Quando você olha para o seu esposo e você olhando para as características dele, olhando para a cor do cabelo, olhando para aquilo que ele gosta, ali você também entende que ele também é um ser único, e você também agora tem o sentimento que ele também precisa ser valorizado, precisa ser amado, e para isso é necessário ter atenção para que você consiga identificar verdadeiramente aquilo que ele gosta de receber. O seu esposo, a sua esposa, ele gosta mais de receber um carinho? Ele gosta mais de receber atenção?
Ele gosta mais de passear na natureza ou ele gosta mais de fazer um passeio à beira-mar? Quando você conhece os gostos, desejos, vontades da outra pessoa, você sabe como agregar valor de maneira assertiva no seu casamento. Muitos casais não percebem, mas por várias vezes cometem erros tentando agradar a outra pessoa. Se a sua esposa ela gosta da natureza, você vai levar ela para um shopping. Se ela gosta de estar na calmaria, na tranquilidade, no meio da natureza, você vai levar ela para um shopping que tem tumulto, que tem conversa, que tem muitas pessoas ao redor dela? Se o seu marido, ele gosta mais de estar na beira-mar, sentindo a brisa do mar, naquele momento você vê ele lá entrando em alto mar, molhando os pés, naquela praia que ele tanto gosta. E ali vocês também podem ter um sentimento que você está fazendo a coisa certa, na maneira certa, na velocidade certa e agregando valor no seu casamento. Mas Jean, o meu marido ele gosta muito de ir para a praia, mas eu não sou tão fã assim, eu não gosto tanto. Vocês podem nesse momento ter um diálogo saudável e melhorar o gosto de cada um de vocês. Talvez o seu marido ele queira só ir lá molhar os pés na água do mar, mas você queria ficar num hotel, num apartamento, e nesse momento por várias vezes você coloca para ele: nós vamos lá, mas vamos pegar um hotel, vamos pegar uma pousada, um lugar de frente para o mar, aonde que no outro dia nós acordamos, abrimos a cortina, a janela do quarto e ali tem todo o mar na nossa frente. E naquele momento, aonde que vocês dois, tendo flexibilidade, vocês entendem que estão agregando valor no sentimento um do outro. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, de coração, qual é a sua decisão nesse momento? O que você pode agora decidir para agregar valor no sentimento da sua esposa, no sentimento do seu esposo? Qual é o gosto dele? Qual é o gosto, o desejo dela? Aonde que você por várias vezes, lá no início do namoro, você sentia e você fazia com que ela se sentisse amada e valorizada. E hoje, nosso casamento está na rotina, já não tem muitos momentos de motivação, pois então agora é um momento onde que você pode refletir e agir, agindo na direção certa, na velocidade certa, aonde você vai ser o homem, vai ser a mulher que vai iniciar uma profunda transformação no seu casamento, na sua vida a dois. Quando você entende que você não está casado com a pessoa errada e sim está errando com a pessoa certa, você precisa agora identificar quais são os erros que eu estou cometendo, quais são as falhas que eu estou cometendo como esposo, como esposa. Agora que você identificou essas falhas, agora você tem uma noção daquilo que precisa melhorar no seu casamento. Jean, eu faço de tudo para agradar o meu esposo, Jean. Eu faço de tudo para agradar a minha esposa, mas mesmo assim não dá resultado. Parece que ele não gosta, parece que ela não sente o efeito daquilo que eu quero fazer de bem para ela. Quando você conhece profundamente os sentimentos um do outro, você sabe agir de maneira assertiva. Como eu já mencionei, se o seu esposo gosta da natureza, de estar lá na tranquilidade, no meio das aves, naquele momento onde que ele tem uma conexão com aquilo que ele ama, no ambiente que ele ama,
mas você decide ir para o shopping com ele. E isso acontece por várias vezes. Ele quer ir para um lugar e você quer ir para o outro. E assim vocês entram no relacionamento cabo de guerra, aonde que um quer ir para cá e o outro quer ir para lá. Para que vocês consigam ter um casamento saudável, é importante que vocês tenham flexibilidade. Essa flexibilidade gera conexão, gera união. Você entendeu que o seu esposo, a sua esposa, tem gostos diferentes dos seus? Em vários momentos você vai ter que entender que ele precisa ter o momento dele e que ela precisa ter o momento dela. Qual é o gosto dela? Quais são os desejos dela? Para onde que ela gosta de ir? Como que ela gosta de se sentir? A sua esposa é aquela mulher que prefere ficar mais em casa assistindo um filme, grudadinha, você ali dando colinho para ela, abraçando ela, dando carinho nela e ela assistindo o filme? É assim que ela gosta? Então, se você sabe disso, o que te impede de você agir dessa maneira? Permitir que ela se sinta amada e você se permitindo amar nesse momento a sua esposa. Vocês vão estar assistindo um filme, assistindo algo, mas aquele momento, no sentimento da mulher, o que é mais importante não é o que ela está assistindo, mas sim o que ela está recebendo. Recebendo carinho, recebendo afeto, recebendo atenção, se sentindo amada e valorizada. Por muitos momentos, esse é o sentimento mais profundo que a mulher quer ter do seu esposo. E por vários momentos é importante o homem entender que a mulher tem sentimentos e percepções diferentes dos sentimentos e percepções do homem. Quando nós entendemos isso de maneira clara, nós entendemos que por várias vezes no nosso casamento nós precisamos ter mais flexibilidade, precisamos identificar o que de fato eu estou deixando de fazer ou o que de fato eu estou fazendo de maneira errada. Jean, eu não faço nada de errado, eu procuro ser uma esposa dedicada. Parabéns, se você hoje o teu pensamento está assim e o teu comportamento está assim, continue, mas agora observe, você não faz nada errado, mas você pode fazer algo a mais que pode agregar valor de maneira assertiva no sentimento do seu esposo. Certa vez eu conversei com uma mulher que ela mencionava estar com a autoestima baixa. Jean, meu esposo já não me cuida, meu esposo chega em casa, mal cumprimenta, ele vai para o banheiro, toma banho, janta e vai dormir. Estou me sentindo muito mal. Começamos um diálogo ali, apenas um momento de diálogo. Dei alguns insights, algumas ideias, fui dando alguns toques para ela. Ela preparou, na parede da casa, ela colocou uma frase: eu te amo, muito obrigado por tudo. Ela arrumou todo aquele ambiente, comprou uma garrafa de vinho da marca que ele gosta, né, no sabor que ele gosta. Quando ele chegou em casa, ele olhou na parede algo diferente, estava escrito: eu te amo, obrigado por tudo. Logo debaixo do balcão, aquele vinho da marca que ele gosta, do sabor que ele gosta, e ali tinha 2 taças. E logo ela apareceu toda arrumada, toda maquiada, e olhou nos olhos dele e começou a agradecer ele por tudo aquilo que ele já tinha feito na vida dela. Ou seja, naquele momento ela começou a tirar o casamento de um estado negativo, passando para um casamento totalmente positivo. Apenas a visão da situação mudou. Ela decidiu
que ela precisava dar mais atenção para o marido, pois assim ela entendia que ela dando atenção, ela também ia receber mais carinho e mais atenção. No outro dia eu perguntei para ela, como que foi? Conta para mim, o que aconteceu? Jean, foi incrível, Jean. Ele chegou em casa, ele olhou na parede e ele não entendia o porquê que estava escrito aquilo para ele, até o momento de ele olhar para mim e falar, nossa, eu nunca me senti tanto amado na minha vida. Fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento. Nossa, Ele olhou nos olhos da esposa e falou o seguinte, muito obrigado por isso. E ele foi, tomou o banho dele, retornou, os dois começaram a ter um diálogo, tomaram um cálice daquele vinho que ela tinha preparada, da marca que ele gosta, do gosto dele, e ali eles começaram a ter um diálogo saudável, aonde que ela começou a ter atenção, começou a ter carinho do esposo que momentos antes, dias antes, passava, mal cumprimentava, ia tomar banho, voltava, jantava e ia para o quarto dormir. E ali ela percebeu que ela estava deixando de fazer algo que poderia agregar valor no casamento, que ela estava deixando de fazer algo que podia ser uma flecha certeira no sentimento do esposo dela. Todo homem tem sentimento. Sabemos que o sentimento do homem e da mulher é diferente, mas o homem também tem sentimento. Assim como a mulher também é muito mais sentimental. Quando nós entendemos que nós não estamos casados com a pessoa errada, e sim, muitas vezes cometendo erro ou deixando de fazer algo que agrega valor para a pessoa certa que está ao nosso lado, nós entendemos que vários momentos do nosso casamento, a mudança está em nós, está em mim, está em você. Faz sentido? Se faz sentido para você, eu agradeço de coração o seu comentário nesse momento. Coloca aqui para mim agora. O que você vai fazer daqui para frente, diante desse conteúdo, o que você vai aplicar no seu casamento para que você consiga cada vez mais fazer com que a sua esposa, o seu esposo, se sinta amado, se sinta valorizado, se sinta um homem e uma mulher que nasceu para amar e ser amado. Um homem e uma mulher que está num casamento de prosperidade. Se isso faz sentido, coloca aqui no comentário agora. Vai ser um prazer poder cada vez mais te ajudar. Lembre-se sempre, tudo parece ser impossível até que você decida ser a mulher que vai fortalecer a sua autoestima, tomar decisões positivas e fazer do seu casamento um casamento de prosperidade. Saúde e sucesso, até o próximo vídeo.